Pedras Preciosas. Olá, amigos. Professor Neto de Geografia aqui com vocês. Dessa vez com a pedra preciosa com um tema bastante polêmico, o racismo no Brasil. Mas eu gostaria de destacar nesse momento é que o racismo é produto de todo um passado histórico, mas os dados do IBGE, dados recentes do IBGE, mostram uma consequência persistente. Basta observarmos, por exemplo, o índice de analfabetismo no Brasil. O índice de violência é bem maior, né, entre a população de pele negra. Por outro lado, pessoas que ocupam cargos de gerência em grandes empresas públicas ou privadas, tá? É bem maior a população de pele branca. A nossa própria representação política. A maior parte dos deputados federais eleitos, por exemplo, chega a 75%, são pessoas de pele branca. Então isso mostra claramente essa grande desigualdade racial no Brasil, o que requer políticas públicas, né, para amenizar essas sequelas da escravidão no Brasil. Essa é a nossa pedra preciosa de hoje. Obrigado a todos. Estude que a vida muda. Um abraço. Olá, pessoal. Eu sou a professora Marcela Castro. Hoje, no quadro Pedras Preciosas, trago a temática racismo. O racismo é toda a relação de opressão, de preconceito e discriminação de uma etnia para com a outra. Num contexto mais global, nós podemos trazer a questão do apartheid, que aconteceu na África do Sul, um sistema extremamente segregacionista, em que gerava uma relação de opressão de uma etnia com outra. Nós temos como grande referência, nesse contexto, o grande líder Nelson Mandela, né, que comandava um movimento contra esse sistema tão segregacionista. Ainda falando em segregação, nós temos também a política segregacionista dos Estados Unidos. Na década de 60, temos como grande referência o movimento Panteras Negras, que era um movimento que lutava também pelos direitos civis dos negros e também contra a política segregacionista. Em termos de Brasil, nós temos como grande referência o nosso próprio contexto histórico e social. Somos uma colônia de exploração e também tivemos uma política escravocrata. Diante desse cenário, nós encontramos o povo negro que se rebelavam diante desse sistema e acabavam formando quilombos, onde nós temos nossa grande referência, o famoso Quilombo dos Palmares. A questão do racismo também pode ser vista numa perspectiva estrutural, numa perspectiva também voltada a uma política institucional e uma questão cultural. Atualmente, as políticas voltadas à questão do racismo, nós temos a mobilização de pessoas que se rebelaram mesmo durante a pandemia. O estopim foi ocasionado pela morte do George Floyd nos Estados Unidos. O movimento se espalhou principalmente pelas redes sociais com a hashtag Vida Negras Importa. Foi muito bom estar com vocês. Um grande abraço e até o próximo quadro Pedras Preciosas. Fala, galerinha! Professor Vinícius Freitas, aqui no quadro Pedras Preciosas, para te passar uma dica de redação acerca do tema especial do nosso programa de hoje, racismo no Brasil e no mundo. Como vocês já devem saber, o tema racismo já foi cobrado na prova do Enem, mas não impede que sua abordagem ainda aconteça associada a uma outra temática que está muito presente, a questão das Olimpíadas de Tóquio 2020 e 2021, bem como o incentivo ao esporte. Professor, se tratando de incentivo ao esporte, como é que eu posso intercalar com o tema de racismo? Perceba que em 1936, as Olimpíadas foram realizadas na Alemanha nazista, quando ainda estava sob o governo de Adolf Hitler. E como você já sabe, existe uma perseguição ao público judeu e ao público negro. No entanto, foi permitido que ocorresse as Olimpíadas. E, de acordo com a cúpula nazista, seria uma maneira de demonstrar a supremacia da raça ariana. No entanto, o que de fato aconteceu foi um recorde de medalhas dos atletas negros, com destaque para Jess Owen, o atleta que conseguiu 4 medalhas de ouro e fez um novo recorde mundial na corrida dos 200 metros rasos. Isso acabou demonstrando que não seria interessante, em pleno século XX, continuar pregoando teorias racistas. E assim, você pode associar essa temática à sua contextualização na redação.
Professor, onde eu faria isso? Na sua introdução, antes de colocar a tese, seria interessante apresentar esse conhecimento de mundo como repertório sociocultural. Você indicaria que em 1936 ocorreu na Alemanha, sob o governo nazista, as Olimpíadas, que tiveram a intenção de demonstrar a supremacia da raça ariana e que, no entanto, devido ao incentivo do esporte que ocorreu nos Estados Unidos, vários atletas afrodescendentes conseguiram alcançar bons resultados, demonstrando assim que não seria interessante se manter uma conduta racista ou segregacionista e valorizando, portanto, o incentivo ao esporte irrestrito, tanto para a sociedade mais afetada pelo preconceito e discriminação, como para o público em geral, o que promoveria, portanto, a melhoria da saúde pública e do contato social, o que necessariamente gera um intercâmbio de cultura e a diminuição do preconceito e da discriminação, fazendo assim com que o seu texto tenha um repertório sociocultural produtivo, pontuando na competência 2. Essa foi a nossa pedra preciosa de hoje. Se quiserem mais dicas, acompanhem os próximos programas e nos sigam nas redes sociais. No Instagram, @prof_viniciusfreitas.red e no nosso canal do YouTube de igual nome. Estaremos aqui para uma próxima edição. Fiquem em paz e boa prova no Enem! Pedras Preciosas,